Vamos falar sobre Fla-Flu, porque tem rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada já começa amanhã, né? E tem Fla-Flu no Maracanã. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar. Flamengo ainda sonhando com o título brasileiro e o Fluminense tentando atrapalhar o sonho do Flamengo de ser campeão brasileiro. Por isso, o Fernando Diniz vai com força máxima aí para esse jogo contra o Flamengo. Ele poupou alguns jogadores lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional. Mas vocês vão ver já que eu vou mostrar o campinho do Fluminense aqui com a provável escalação do Diniz. Vai com o time quase completo, né? O Flamengo é o seguinte, tem alguns jogadores que estão de volta à equipe, né? Pelo menos à disposição do Tite, mas ele não vai fazer tantas mudanças assim. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Flamengo para esse jogo. Ele que vai ter, então, Felipe Luiz, Thiago Maia e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique cumpriu 2 jogos de suspensão, está de volta à relação de convocados. Rossi no gol, Mateuzinho se mantendo, então, na lateral direita, apesar da volta do Wesley. Fabrício Bruno, Léo Pereira. E aí há uma dúvida, né, entre o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz na lateral esquerda. Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Vejam vocês que, apesar da volta do Bruno Henrique, tudo indica que Bruno Henrique vai ficar no banco de reservas. É uma escolha ousada do Tite, eu diria, porque o Bruno Henrique é um queridinho da torcida do Flamengo, é um dos jogadores mais produtivos queridos, né? Também, além de ser queridos, né? É, muito produtivo, e ele está apostando nesse crescimento do Everton Cebolinha, que é notório desde a chegada do Tite, né, Alex? É bem o perfil do Tite. Ele nunca foi de pegar e colocar e dar oportunidade para um tipo de jogador para tirar ele no intervalo e nunca mais colocar. Ele fala de 3, 4, 5 jogos, e o que está acontecendo com o Cebolinha, que também é mérito dele, porque o jogador tem que pegar e agarrar isso. E também é merecido essa oportunidade para um jogador que é tão grande, se for ver, né? Tão talentoso como o Cebolinha, que podia, de repente, ter ajudado muito mais. Mas é óbvio que você ser sombra do Bruno Henrique, que sempre joga muito bem para fazer a diferença, não é fácil. Então, é uma decisão para todo mundo. Fala assim, tira um, coloca outro, fica muito parecido, né? E, ao mesmo tempo... Mas você escalaria, se você fosse o treinador do Flamengo, com a volta do Bruno Henrique, você daria sequência ao Cebolinha ou voltaria com o BH no time? Olhando essa circunstância, eu manteria o Cebolinha, porque eu preciso... Eu não vou perder o Bruno Henrique não colocando. Mesmo apesar de toda a consistência do Bruno Henrique? Com certeza, porque eu preciso ganhar também o Cebolinha para esse elenco. E se eu tiro ele de novo, depois de um belo jogo, fica ruim no ambiente... E tem mais uma coisa, Alex e Felipe, amigos. O Cebolinha, ele entrega algo que o Bruno Henrique talvez não faça... Defensivamente, né? Da mesma maneira, que é a questão defensiva. Que pode fazer. Ele pode fazer, mas a característica do jogar de uma outra maneira. Bruno Henrique está acostumado a fazer o jogo de outra maneira. Agora, para esse sistema do Tite funcionar, ele precisa de pontas que façam um combate lá na frente, na pressão alta, e que recomponham com muita agilidade. A gente falava de um Flamengo que não tinha intensidade, de um Flamengo que não competia, de um Flamengo que era lento em campo, que não sustentava o jogo. O Tite fez alterações que entregaram isso na última partida, que é um Cebolinha, um Luiz Araújo jogando muito bem, um Pulgar segurando muito bem como primeiro volante, liberando um Gerson para criar junto com a Arrascaeta, um Pedro que consegue fazer uma movimentação, não é tão grande quanto a do Gabigol, mas que lê espaços. Então o Tite encontrou um time que está dando a resposta que ele quer dentro da proposta de jogo que ele entende como correta. É o momento do Flamengo entender como prioridade disciplina tática, para depois pensar na entrega de criatividade que o Bruno Henrique pode fazer. Pode o Fluminense preparar o lado direito também para o segundo tempo. Na hora que tira o Cebolinha e vem um Bruno Henrique... Não é fácil, não vai ser fácil a vida do Samuel Xavier, Bruno Henrique não, nesse jogo, né? E tem uma outra questão, né? O time se mostrou mais competitivo, né, com essa formação. Então, acho que por esse aspecto também o Tite está evitando mexer, né? Tudo tem um peso. A questão do Luiz Araújo também tem disso, então ele consegue entender o que é o que ele sempre fala. O campo, ele fala, o campo mostra. E o que está mostrando, por mais que seja dolorido tirar um Bruno Henrique, é um momento, mas é um momento de manter para ganhar o Cebolinha. Vamos colocar aqui para vocês, então, uma comparação do Cebolinha, né? Desde que o Tite assumiu o Flamengo, né? O Cebolinha com o Tite, ele tem 4 vitórias e 2 derrotas. A gente separou também números do Bruno Henrique, né? Que são os jogadores que estão, na verdade, neste momento, competindo por espaço. Olha só. Com o Tite, são 6 jogos do Cebolinha, 3 como titular, 3 como reserva. Veja que a minutagem é parecida dos dois, né? Apesar do Bruno Henrique ter jogado 2 jogos a menos. São 279 minutos em campo contra 287 do Bruno Henrique. O Cebolinha deu uma assistência e marcou um gol.
O Bruno Henrique, nesses 4 jogos que fez, foram 3 como titular e 1 como reserva, 287 minutos em campo. Não marcou gols por enquanto, nem deu assistências. É uma decisão fácil, mas é um privilégio, né? Sim. Pro Tite ter 2 jogadores desse calibre, agora ele conseguindo recuperar o Cebolinha, né? Que ainda não estava sendo o Cebolinha que a torcida tá indo o quê? Para quase 2 anos o Cebolinha ali, com uma história parecida com o menos, Pedro, né? É. Chegou esperando esse tempo todo, de repente chegou a hora dele jogar um pouco mais. E acho que a questão da confiança também tem muito a ver, né? Porque o Cebolinha teve talvez um dos melhores momentos da carreira dele com o Tite na Copa América, né? Quando o Brasil é campeão aqui no Brasil, com o Cebolinha fazendo grandes jogos, né? Depois desse momento do Grêmio, com certeza. Jogadores daquela competição. Ali. Então é uma competição muito boa aí para o elenco do Flamengo ter sido um luxo, sem dúvida nenhuma. Sábado tem um dos jogos mais emblemáticos do mundo. É Fla-Flu, minha gente. No Fla-Flu de amanhã, o duelo de peso não ficará restrito às 4 linhas. Na área técnica, estarão frente a frente o atual treinador da seleção e o último comandante do Brasil antes dele. Enquanto Fernando Diniz está na segunda passagem pelo Fluminense, que já dura 1 ano e meio e vive o auge após a conquista da Libertadores, Tite completou o primeiro mês de trabalho no Flamengo nesta semana. Mesmo com pouco tempo de clube, foi capaz de fazer os rubro-negros voltarem a sonhar com um título brasileiro, que parecia distante, ficando a apenas 3 pontos dos líderes. A gente mudou 3 metodologias durante o ano. Tu imagina, eu não gostaria, mas tu mudar 3 diretores teus, ou a tua equipe de trabalho 3 vezes, o quanto isso dificulta a coordenação. Se não tivesse vencido, eu nunca vou me considerar, não é o campeonato da Libertadores ganhar e aqueles outros que provavelmente eu vou ganhar que vai fazer de mim uma pessoa melhor ou pior. Eu me considero assim um cara muito trabalhador, muito, trabalho muito e amo o que eu faço. Depois de cumprir 2 jogos de suspensão, Bruno Henrique volta a ficar disponível e pode ser a única mudança na escalação de Tite. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas na esquerda. Pulgar, Gerson e Arrascaeta no meio-campo e no ataque, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha e Pedro. Já o Fluminense, mesmo à espera do Mundial de Clubes, deve mandar a campo o que tem de melhor. Repetindo o time que ganhou a Libertadores, com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Felipe Melo ou Marlon na defesa e Marcelo na esquerda. André, Martinelli e Ganso no meio-campo e no ataque, John Arias, Keno e Cano. Domingo de manhã, os tricolores vão às ruas do centro do Rio de Janeiro comemorar o título da América, com direito a trio elétrico e show. Cabe ao Flamengo fazer com que a festa não comece amanhã à noite no Maracanã e fique só para o dia seguinte. Olha, muita gente tá falando que o Fluminense tá de barriga cheia, só tá pensando no Mundial. Fernando Diniz já disse que vai levar com seriedade todos os jogos que o Fluminense ainda tem no Campeonato Brasileiro. E a parada é a seguinte, é Fla-Flu, minha gente. Pro Fluminense pode não estar valendo muita coisa, mas pro Flamengo vale a possibilidade de conquistar aí o título nacional. Deixaram chegar uma equipe desse tamanho, é difícil de segurar. Você vai vendo aí pelas informações o tamanho dessa rodada do Campeonato Nacional. Emoção não vai faltar. De volta aqui, torcedor do Mengão, trazendo mais informações aí desse jogo aí contra o Fluminense, né? Tite aí tá bem atento aí aos pontos que precisa ser corrigido e quebrar. No caso, essa invencibilidade, essa rivalidade aí que tem, no caso, que o Flamengo tem uma certa dificuldade de ganhar do Fluminense. O Tite já está bem atento aí essas questões aí, para que consiga fazer uma boa partida aí diante do seu rival aí. O jogo vai ser no Maracanã, né? De Tite tá pedindo o apoio da torcida para que
para que vá ao estádio, né, e consiga dar o apoio lá, no caso do elenco, né, para que consiga fazer uma boa partida. Vamos ver essa informação aqui, ó. Tite deve manter Everton Cebolinha no time titular do Flamengo, né? Veja a provável escalação. O Flamengo encerrou nesta sexta-feira 10 a preparação para o clássico contra o Fluminense no sábado 11 no Maracanã. O técnico Tite deve manter Bruno Henrique no banco e Everton, né, Cebolinha no time titular, de acordo com Felipe Luiz e Thiago Maia também deve começar no banco, né? Então aqui o Tite já falou aí que Cebolinha vai permanecer como titular, né? Felipe Luiz e Thiago Maia cumpriram suspensão de uma partida, enquanto Bruno Henrique ficou suspenso por 2 jogos. A tendência, no entanto, é de que Tite repita a escalação que venceu o Palmeiras por 3-0. Então aqui o Tite aí já falou aí que vai permanecer aí, né, essa equipe aí para o próximo, no caso desse jogo aí contra o Fluminense. Vamos ver aqui. O Flamengo deve entrar em campo contra o Fluminense, escalação com Rossi, Mateuzinho, né, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Felipe Luiz, Pulgar, Thiago Maia, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, né, jogador aqui que a gente falou que não quer renovar, né, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro, né, esse aqui vai ficar no banco, né, como falei, e Cebolinha aí vai estar como titular. E aí, vocês gostaram da escalação? Deixa aí sua participação para a gente saber se vocês estão de acordo, né, com essa escalação. Pessoal, já deixei seu palpite para o jogo para a gente saber como é que tá a empolgação de vocês. Não esqueça de deixar seu like, pessoal, se inscrever no canal, é de graça e assim você recebe sempre informações do Flamengo, né? Eu vou ficando por aqui, logo estou voltando e trazendo mais informações atualizadas do Flamengo.